gente, tem uma coisinha que tá me incomodando muito e eu queria aproveitar e conversar com vocês sobre isso. Depois que nós, mulheres, reconhecemos nosso valor, a gente entende como a gente realmente deve ser tratada, é bizarro o quanto a gente fica sozinha, né? Por muito tempo, assim, porque assim, do fundo do meu coração, não existe mais um garoto que se destaque em meio a tantos porquinhos. Não existe, não existe. Até agora, eu juro pra vocês, não apareceu um que eu falasse, nossa, esse aqui é a manha do direitinho. Os caras só sabem fazer o mesmo convite. Ah, vem aqui em casa, vê Netflix. Ah, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. E não se dá um trabalho nem de querer pagar um Uber, sabe? Fazer o mínimo do mínimo. Gente, recentemente eu recebi um convite que me deixou assim, de boca aberta. E eu percebi, gente, a galera tá muito fútilzinho, meu Deus. O cara teve a coragem de me mandar mensagem falando: ah, fulana, vem aqui tal dia da semana, meia-noite. A gente come algumas coisas, você dorme aqui e tal. Gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei tipo assim, o que você acha que eu sou? Que tipo de mulher você acha que eu sou? Pronto, perdeu. Nunca mais conversei. Gente, sério, parece que os caras acham que se te convidar pra jantar, sabe? Tipo, passar pra te buscar, carregar sua bolsinha, ser gentil, você vai querer casar e não vai desgrudar mais do moleque, sabe? Você vai sufocar o cara. Tipo, eu acho que é isso que eles pensam. Então, consequentemente, tratam, sabe, de um jeito bizarro. Então, eu vim aqui questionar isso, essa minha indignação de que hoje em dia é muito difícil você encontrar um cara gentil, educado, que te trate realmente como uma princesa, sabe? Te faça se sentir bem, sabe? Eu não sei explicar. Gente, juro, eu recebo convites assim, de todo tipo. Mas pergunta se tem um homem que me chame pra jantar, pra conversar, pra dar um rolê na orla da praia, sabe? Não tem. Não tem, gente. Juro, depois que eu passei a analisar isso e não aceitar esse tipo de coisa, tô na seca tem uns 4, sei lá quantos meses. E é isso, e é triste demais saber que os caras só falam com você com aquela intenção. Tipo, você se sente desvalorizada demais, gente. É uma parada bizarra. E eu só queria deixar essa minha indignação pra vocês. E entendam que convite pra ir pra casa de homem de madrugada não é date, nunca foi. Só tá sendo delivery pra ele, tá bom, amor? Se valoriza, fique sozinha, mas não aceite qualquer coisa. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada se você segue inscrito e dá uma olhada também no link que eu vou deixar aqui embaixo do meu livro, tá? O livro God and Guns, né? Uma história de faroeste, bem legal, bem bacana, voltada aí pro público masculino. Tenho certeza que vocês vão curtir, fechou? Então, dá esse apoio aí pra mim, né? E ajuda aqui no canal também, de certa forma. E agora vamos lá, vamos falar desse vídeo maravilhoso, esse vídeo de exemplo que eu trouxe para vocês hoje. Ele traz algumas questões que realmente é curioso, né, verificar um pouco da dinâmica e como é que funciona a natureza feminina como um todo, né? Então, a primeira parte do que ela fala que basicamente ela diz assim, depois que nós começamos a reconhecer o nosso valor, ou seja, a gente sabe muito bem que valor que elas estão falando, né? O valor de deusas raras, seres iluminados, perfeitos e tudo mais, aquela coisa toda que a gente sabe como é que é, né? Então depois disso, é bizarro como a gente fica sozinha, né? E aí é que tá, né? Ela cita aí, não tem mais garoto que se destaque e tudo mais. Se tem uma coisa que eu aprendi assim na vida, é que quando a gente tem algo de valor, a gente tem algo que realmente, né, tem valor de fato, tá? O que não falta é pessoas interessadas que pagam o que for, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem aí um item raro, tá? Uma coisa que só tem uma no mundo. Só você tem. E, sei lá, vamos imaginar,
sei lá, camisa do Pelé quando marcou o gol da Copa, sabe? Umas coisas assim. Então só você tem isso. Isso é um item super valorizado. Você sabe que você vai poder, né, cobrar um preço muito além do que de fato vale uma camisa. E você vai encontrar compradores, certo? Então, qual é a real reflexão que a gente pode ter quando você vira e diz: nossa, impressionante como eu valorizei aqui esse item que eu tenho, né? Como eu realmente enxerguei o valor real dele, né? Que ele custa X e ninguém veio comprar. O que isso significa? Significa que ele vale mesmo o valor que você colocou? Ou significa que você, na verdade, está exagerando e que, na real, aquele item não vale o preço? E agora? Qual a conclusão que vocês podem chegar? Aí é que tá. O que tá acontecendo, na real, é que elas estão, né, literalmente, e estão caindo não porque, nossa, elas são inocentes e caem nisso. Não, é porque é um discurso realmente um discurso bem sedutor, essa ideia de que você pode ser quem quiser, você pode fazer o que bem entender e mesmo assim o seu valor permanece igualzinho, né? Nesse vídeo, inclusive, na descrição ela tava escrito alguma coisa e é isso, não sei o que, Anitta. Não sei se é uma frase, né, popular delas, mas já é um indicativo do tipo de direcionamento que essa jovem aí provavelmente tem ali de referência, né? Referência de mulher empoderada, aquela coisa toda. Provavelmente, tá? Tô supondo isso. Então, assim, o que acontece é que justamente por isso, por essa dinâmica e esse discurso muito sedutor, que não é, volto a dizer, não é cair por inocência, é cair porque realmente você pensa, nossa, então é isso, então eu posso fazer o que eu quiser e eu vou ter esse valor reconhecido mais pra frente, enfim. Não. Que eu saiba, né, ainda continua assim o seguinte sentido. Para você ter respeito, você tem que ganhar respeito. Certo? Pois é. Então, qual é o primeiro ponto? Quando ela vira e fala assim, nossa, a gente tem que se valorizar e convite para ir na casa de homem de madrugada não é date, não sei o quê. Até tem alguma razão, até tem algum fato. Mas se você já faz isso antes, se você se colocou nessa condição, se de repente a forma como você se vende, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, né? Ou seja, o que eu quero dizer quando forma de se vender, né? Às vezes numa rede social, como que você está, porque todos nós nos vendemos de algum modo, tá? A imagem, né? A nossa imagem. Qual é a imagem que eu passo? Então isso, né? Isso indica qual vai ser o tipo de convite que você vai receber, qual o tipo de interação que você vai ter, tá? Uma dama, vamos dizer assim, tecnicamente vai encontrar um cavalheiro, tá? Um menino, né? Um menino bom. Tecnicamente ela vai encontrar um homem gentil, que foi o termo que ela utilizou. Porque ela trata da mesma maneira, ela trata com gentileza também, né? Ela entrega. Só que isso tem, hoje em dia, do mesmo jeito que você virou e falou, não encontro mais garoto que se destaque. Eu te garanto que é mais fácil você encontrar, basta você olhar pro Miquel. É porque eu entendo que quando vocês falam homem, vocês estão se referindo ao homem que interessa a vocês. Aquele cara, o Shed, bonitão, né? O cara destacado, tem várias opções, tem um pente ali, um pente né? Esses termos aí e tal, né? Então, esse cara que tem um contatinho e tudo mais, esse cara, ele não é o Miqueinha, ele não é o cara que vai abrir a porta, que vai te tratar como uma princesa, que vai te chamar pro jantar. Eu duvido que não tenha um cara que vá fazer isso. Mas o que acontece? Esse cara é amigo, esse cara você põe de lado, né? E aí o cara que você quer que faça isso, ele não vai fazer, ele não precisa, ele não tem interesse, né? E aí, ao mesmo tempo, então eu tenho que me contentar? Eu tenho que, né, aceitar o prêmio de consolação? Não, a vida é sua. Escolhas, tá bom? Aí é que tá. A partir do instante que você desvalorizou o seu produto, né, entregando-o para esses caras e tudo mais ao longo do tempo,
né, indo para esses convites e tudo mais, fazendo tudo isso, aí realmente acontece essa dinâmica. Só que uma coisa que dá para reparar, né? Então ela vira assim, vem aqui meia-noite, meio da semana, né? Será que é a terça-feira, assim, meio da semana? Então, assim, qual é o ponto, né? O ponto é que realmente essa ideia de cara que vai carregar a bolsa, né? Essa parte eu achei demais, né? Carregar a bolsa, chamar pra jantar e não sei o que. Esse cara, ele existe. É até mais fácil, né, de encontrar do que a dama, né? A definição real de uma dama, né? E tudo mais. Essa sim, essa tá bem mais complicada de achar, até por conta dessa dinâmica do próprio mainstream. O mainstream colocou, né, essa ideia de que não, vocês podem fazer o que vocês quiserem, como quiserem, da forma que quiserem, e até podem, né, no sentido da liberdade. Mas quando a gente faz alguma coisa, toda ação tem uma reação, certo? Então, por exemplo, eu posso, né, eu posso ter a liberdade de comer o que eu quiser. Eu vou lá ali, como uma coisa e tal. O que acontece? Eu engordo, né? Eu posso reclamar com a comida, falar, poxa, né? Ela não tá me tratando do jeito que eu quero, né? Eu quero ter o prazer de consumir aquele produto, né? Mas eu não quero ter o desprazer de engordar, né? É assim que eu enxergo quando eu vejo esse tipo de discurso. Agora vem uma outra parte que chama a atenção real do quanto que a realidade delas é diferente da do homem comum, né? Então ela virou e falou assim, né? Ai, como que a gente fica sozinha, né? Então depois que eu passei a não aceitar mais esses convites e tudo mais, eu tô na seca há, sei lá, 4 meses. Essa parte eu dei muita risada, né? Olha, é surreal a diferença, é surreal. E aí é que tá. Alguns caras, eles vão virar e falar assim, não é toda mulher que é assim e tal, não sei o quê. E que tem vários encontros e não sei o quê. E mesmo entre elas, o que vai acontecer? Hoje elas têm uma régua nesse sentido, que algumas que acreditam que saíram com poucos caras e tudo mais, você vai olhar, a diferença dela, né, para um cara comum é gritante. E é engraçado de reparar. Tipo, vamos supor uma mina hoje de, 20 e poucos anos, que acha que saiu com poucos caras, ela vai te falar números como 9, 10, entendeu? Aqui eu tô falando que acredita que saiu com poucos, tá? Se ela for sincera e estiver te falando um número ali e tal, né? E aqui eu tô dando esse exemplo, que existe sim. Só que o mesmo cara, né? O mesmo perfil, o Miqueinha, se ele conseguiu 1, 2, foi muito. Tá bom? E aí é que tá, elas não é real. Se você conversa com umas, elas podem até tomar um susto se você falar algo assim. Porque, inclusive, eu nem recomendo. Porque o ponto é que elas vivem nessa bolha delas, né? Desse mundo em que as coisas que acontecem com uma mulher acontecem com o homem também. Que o homem, ele também tem essa mesma abundância, essa mesma ideia. E por que elas pensam isso? Porque tudo, e eu já falei isso em outros vídeos, tudo que elas argumentam sobre homem, elas estão falando do homem destacado. O homem que é invisível nem entra na conversa. Eu acho até que elas deviam dar um outro nome, né? Até para diferenciar, porque o homem comum, ele tá ganhando aí muitos rótulos, muitos títulos, vamos dizer assim, que ele nem merece. Não merece em que aspecto? Às vezes elas falam assim, os caras são todos cafajeste, que não sei o que, não me chama pra ir comer uma coisa na casa do cara de madrugada, um Netflix, não sei o que. Esse cara, a representação dele dentro do mundo dos homens é tipo, sei lá, 10%, 15%, né? Sendo muito otimista, 20%. Então, a real é que a argumentação delas nunca adiciona o homem invisível. Nunca. Que é o homem comum. O homem invisível é a representação de pelo menos 80% aí.
da população masculina, tá? E dentro da faixa etária da pessoa e tal, né? Desse perfil, tá bom? Então, é uma constatação que você, a partir do instante que você tem contato aqui, né, com a comunidade, tem contato com esses assuntos, você percebe o quanto que você não tá sozinho, o quanto que você olha pra isso e pensa, não, eu chamaria ela pra sair, né? E provavelmente se a gente fosse nos comentários desse vídeo, ia ter lá um monte de cara falando, não, eu saio pra jantar com você e não sei o que. Provavelmente ela nem vai curtir, ela não vai curtir, ela não vai comentar, ela não vai falar assim, nossa, você me chamaria pra sair pra jantar? Então vamos! Nossa, primeira vez que eu tô vendo isso na minha vida. É isso, a real é essa, tá bom? Então, a partir do instante que você entende essa dinâmica, que você entende que essas reclamações são vazias, você começa a ter uma percepção melhor a respeito de si, corre atrás do seu, não se preocupa mais com isso, tá bom? Então esse é meu recado final. Não se preocupe com essas reclamações e tudo mais, porque, como eu falei, elas são vazias, elas não te entregam o que você precisa ser. Por exemplo, o cara que é blue da vida, né? Ele vai olhar pra isso e vai falar, nossa, então eu tenho que ser esse cara, né? Eu vou ser esse cara. E eu vou conseguir, eu vou conquistar. E aí, ao mesmo tempo, se ele não tem o valor, né? Se ele não faz parte dos homens de destaque, ou pelo menos do homem que aquela moça que ele tá interessado valoriza, acabou. Não tem solução. Se ele fizer isso, é até pior. Ele tem mais chances indo para uma outra dinâmica do que fazendo o que ela falou que tinha que ser feito, tá? A mulher fala A, você faz B. É impressionante, tá bom? Então é isso. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever no canal e se puder dar esse apoio lá no meu projeto, tá o link aqui embaixo na descrição. Só comprar lá pela Amazon, né? Aí a Amazon fica com uma parte, eu fico com uma outra parte e no final das contas isso ajuda muito, né? Até mesmo a atingir novas pessoas, além da bolha aqui. Então é bem legal esse projeto e espero que vocês possam apoiá-lo, tá bom? Tamo junto, cowboys. Um forte abraço a todos.